Lesson 9. Então vamos lá. Lesson 9. Verbs. Amar, adorar. To love. Entender. To understand. New words. Animal de estimação. Pet. Gato ou gata. Cat. Cachorro, cachorra. Dog. Pássaro. Bird. Peixe. Fish. Coelho. Rabbit. Tartaruga. Turtle. Chinês. Chinese. Alemão. German. Italiano. Italian. Japonês. Japanese. Língua. Language. Dia. Day. Semana. Week. Fim de semana. Weekend. Também. To. De novo ou novamente. Again. Quando. When. Durante. During. Sobre. About. Todo ou cada. Every. Então, o to é usado em finais de frases afirmativas e interrogativas, tá ok? Então, é o também, só que ele não pode ser usado na negativa, tá? Ele vai ser usado na afirmativa e interrogativa, e sempre no final da frase. Useful phrases. Aonde você vai às terças-feiras? Where do you go on Tuesdays? Então, só para fixar aqui, ó, antes dos dias da semana, às terças, às quintas, a gente usa a preposição on. E o dia da semana, a primeira letra tem que ser sempre em maiúscula, não pode ser minúscula, tá? Não importa o dia da semana, sempre a primeira letra em maiúscula. E antes do dia da semana, a preposição on. Eu tenho aula de inglês nos fins de semana. I have English class on weekends. Então, aqui também, ó, a língua, ela tem que sempre ter a primeira letra em maiúscula, tá vendo? Ó, Chinese, C maiúsculo, German, G maiúsculo. Sempre falar das línguas com a primeira letra em maiúscula, tá? Isso é uma regra em inglês. Vamos lá. Grammar. Quando você estuda inglês? When do you study English? Eu estudo inglês às segundas e quartas. I study English on Mondays and Wednesdays. Então, viu aqui, ó? Sempre antes dos dias da semana, quando for aos domingos, às segundas, vai usar a preposição on. E a primeira letra dos dias da semana em maiúscula. Quando você vai ao shopping? Aos domingos, aos sábados. When do you go to the mall? On Saturdays. Então, aqui, aos sábados, a preposição on, sempre antes dos dias da semana. Sim, e nós vamos ao cinema aos sábados também. Yes, and we go to the movies on Saturdays too. Olha o to aqui, o também, tá? Então, no final da frase, frase afirmativa ou interrogativa. Negativa não se usa to. Eles estudam alemão? Do they study German? Não, eles não estudam. Eles só entendem inglês. No, they don't. Eles entendem alemão? Não, eles não entendem. Eles só entendem inglês. Eles não têm que estudar durante o fim de semana. They don't have to study during the weekend. Eles adoram filmes sobre esportes. They love movies about sports. Então, aqui são as preposições, ó, during, que é durante, e about, sobre, a respeito. Bom, agora nós vamos treinar essa estrutura aqui. Vamos começar pelos verbs, tá? Os verbs que nós vimos aí no primeiro. Por exemplo, amar ou adorar. To love. Como é que eu digo amar e adorar? Exemplo, eu amo, eu adoro. I love. Você ama, você adora. Como é que fica eu amo, eu adoro, você ama, você adora? Exemplo, eu adoro sorvete. I love ice cream. Eu amo chocolate. Como é que fica eu amo sorvete e eu amo chocolate? Aí você vai passar para inglês. Eu amo meus pais. I love my parents. Eu amo meus irmãos. Eu amo os meus amigos. Então, vamos passar para inglês. Eu amo os meus pais, eu amo meus irmãos e eu amo os meus amigos. Exemplo, eu amo você. I love you. Eu amo minha irmã. Eu amo meus pais. Então, como é que eu digo? Eu amo você, eu amo minha irmã e eu amo os meus pais. Eu adoro crianças. I love children.
Como é que eu digo eu adoro crianças? Eles adoram crianças. Eu adoro este livro. I love this book. Como é que eu digo eu adoro este livro? Eu adoro esta escola. Eu adoro este jogo. Como é que fica? Eu adoro esta escola e eu adoro este jogo. Bom, vamos ao próximo verbo. Entender. To understand. Como é que eu digo entender? Eu entendo. I understand. Você entende. Como é que eu digo eu entendo e você entende? Eu entendo espanhol. I understand Spanish. Eu entendo francês. Como é que eu digo eu entendo espanhol e eu entendo francês? Bom, agora vamos praticar o vocabulário do New Words. Exemplo, eu tenho um cachorro. I have a dog. Como é que eu digo eu tenho um cachorro? Eu tenho um pássaro. Eu tenho um coelho. Então, como é que fica? Eu tenho um cachorro, eu tenho um pássaro e eu tenho um coelho. Você tem animais de estimação? Do you have pets? Como é que eu pergunto? Você tem animais de estimação? Você tem um gato? Você tem um cachorro? Eu adoro animais de estimação. I love pets. Eu adoro cachorros. Eu adoro gatos. Como é que eu digo? Eu adoro animais de estimação, eu adoro cachorros, eu adoro gatos. Então, você vai fazer na mesma sequência. Exemplo, as crianças querem brincar com a tartaruga. The kids want to play with the turtle. Como é que eu digo? As crianças querem brincar com a tartaruga. As crianças querem brincar com o gato. Você quer um outro animal de estimação? Do you want another pet? Como é que eu pergunto? Você quer um outro animal de estimação? Você quer um outro gato? Eu não entendo japonês. I don't understand Japanese. Eu não entendo alemão. Como é que eu digo? Eu não entendo japonês, eu não entendo alemão. Você fala chinês também? Do you speak Chinese too? Como é que eu pergunto? Você fala chinês também? Você fala japonês também? Eu estudo inglês todos os dias. I study English every day. Eu vou ao parque todos os dias. Então, como é que eu digo em inglês? Eu estudo inglês todos os dias. Eu vou ao parque todos os dias. Eu tenho que estudar inglês esta semana. I have to study English this week. Eu tenho que estudar inglês este mês. Então, como é que eu digo? Eu tenho que estudar inglês esta semana, eu tenho que estudar inglês este mês. Eu quero ir com você também. I want to go with you too. Eu quero jogar com você também. Então, como eu digo? Eu quero ir com você também, eu quero jogar com você também. Que língua você estuda? What language do you study? Qual escola você estuda? Como eu pergunto em inglês, que língua você estuda? Em qual escola você estuda? Bom, agora nós vamos praticar useful phrases. Exemplo. Aonde você vai às terças-feiras? Where do you go on Tuesdays? Aonde você vai nos fins de semana? Aonde você vai durante a semana? Como eu pergunto, aonde você vai às terças-feiras? Aonde você vai nos fins de semana? Aonde você vai durante a semana? Então, lembrando que durante a semana é during the week. Você joga futebol todos os dias? Do you play soccer every day? Você joga futebol nos fins de semana? Como é que eu pergunto? Você joga futebol todos os dias? Você joga futebol nos fins de semana? Qual língua você entende? What language do you understand? Como é que eu pergunto? Qual língua você entende? Que aula você tem hoje? Aonde você gosta de ir aos fins de semana? Where do you like to go on weekends? Aonde você quer ir nos fins de semana?
Então, como eu pergunto, onde você gosta de ir nos fins de semana? Aonde você quer ir nos fins de semana? Eles dormem lá nos fins de semana. They sleep there on weekends. Eles não dormem lá nos fins de semana. Eles dormem lá no fim de semana? Então, como é que eu digo em inglês? Eles dormem lá nos fins de semana. Eles não dormem lá nos fins de semana. Pergunta, eles dormem lá nos fins de semana? Bom, agora vamos praticar o grammar. Exemplo, eles não entendem alemão. They don't understand German. Eles não entendem chinês. Como eu digo, eles não entendem alemão, eles não entendem chinês. Eles estudam aqui. They study here. Como é que eu digo eles estudam aqui? Eles não estudam aqui. They don't study here. Como é que eu nego? Eles não estudam aqui. Eles estudam aqui? Do they study here? Como é que eu pergunto? Eles estudam aqui? Eles adoram esta sala de aula. They love this classroom. Eles amam essa escola. Como é que eu digo? Eles adoram esta sala de aula e eles adoram esta escola. Quando você estuda alemão? When do you study German? Quando você estuda japonês? Como é que eu faço a pergunta? Quando você estuda alemão? Quando você estuda japonês? Nós vamos ao parque aos domingos. We go to the park on Sundays. Como é que eu digo nós vamos ao parque aos domingos? Nós vamos ao parque às segundas-feiras. Eu tenho um livro sobre xadrez. I have a book about chess. Eu tenho um livro sobre futebol americano. Então, como eu digo, eu tenho um livro sobre xadrez, eu tenho um livro sobre futebol americano. Aonde você vai durante a semana? Where do you go during the week? Aonde você estuda durante a semana? Então, como eu pergunto, aonde você vai durante a semana e aonde você estuda durante a semana? Bom, vamos lá. Check it out. Então, aqui são os dias da semana, final de semana. Sunday, né? Que é o domingo. É o primeiro dia da semana. E o último dia da semana é Saturday, sábado. Então, aqui são os dias. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. Então, aqui a preposição about, que é sobre a respeito, e every day, todos os dias. Tá ok? Bom, agora vamos para a próxima lesson, que é a lesson 10. Então, no primeiro bloco da lesson 10 é um listening, tá? Você vai marcar, vai ouvir e vai marcar a opção correta. Bom, look and write. Então, você vai olhar e vai escrever uma frase. Vai olhar aqui a figura, vai escolher uma frase para responder, ó. Número 1. Where do you go on Mondays? Onde você vai às segundas-feiras? Então, digamos que você escolheu o supermercado. Aí, você vai escrever I go to the grocery store on Mondays. Se você escolher uma outra figura, você vai escrever em inglês, tá? Nessa estrutura que eu fiz. When do you have English classes? Quando você tem aulas de inglês? Aí vai escrever I have English classes on, vai colocar o on e vai dizer o dia da semana, tá? O dia da semana que você tem English class. When do you like to go? Where do you like to go with your parents on weekends? Onde você gosta de ir com seus pais nos fins de semana? Então, você vai escolher aqui o local que você vai com seus pais. Então, digamos que você gosta de ir ao cinema. Só um exemplo, você vai escrever I like to go to the movies with my parents on weekends. Mas todas elas são respostas pessoais. Então, você vai escolher uma figura e vai escrever sobre essa figura o local em inglês. Tá ok? Seguindo essa estrutura. I like to go, depois o local, to the movies, to the restaurant, with my parents on weekends. Então, é uma resposta pessoal de acordo com uma dessas figuras aqui. Bom, então aqui é para fazer pergunta. Então, vou fazer a pergunta. Ó, talk to your classmate. Converse com o seu colega de classe.
Então, aqui é para completar. Então, eu vou fazer a pergunta para você responder. Do you study music on Monday? Então, eu tirei o exemplo daqui, ó. Porque Monday, a pessoa tem aula o quê? De English, Science and Music. And you? Do you study music on Monday? What classes do you have on Wednesday? Então, que aulas você tem às quartas? Do you have science class on Friday? Do you have science class on Friday? Do you have geography class on Thursday? Então, você vai responder de acordo com você, se sim ou não, e usando a estrutura, tá? Yes, I study. Vai falar aqui a matéria que eu perguntei e vai responder em inglês, tá ok? Aí você me manda a resposta por áudio. Goodbye.